Olá, gente! Hoje nós vamos estudar um pouco sobre expressão algébrica. Antes de a gente falar de expressão algébrica, deixa eu só tentar situar vocês. Qual a diferença entre álgebra e aritmética? A aritmética é a parte da matemática que vai trabalhar somente com as operações envolvendo números. A álgebra já é uma parte da matemática que ela vai utilizar letras para representar situações, problemas. Então muita gente fala, agora eu só estou estudando letra. Mas essas letras, na verdade, elas vão estar representando situações, né? E essas letras, eventualmente, serão substituídas por números. Então, a álgebra é essa parte da matemática onde a gente vai começar a representar situações utilizando letras. Para isso, então, eu peguei um problema aqui para que a gente trabalhe tanto na aritmética quanto na álgebra. Então, se eu falo para vocês assim, o professor Adriano foi a uma lanchonete e viu que o valor do salgado custava R$3 e do refrigerante R$2. Vamos responder as seguintes perguntas. Qual valor ele vai gastar se ele comprar 2 salgados e 2 refrigerantes? Bom, se cada salgado custa R$3 e cada refrigerante custa R$2, substituindo esses valores aí, eu poderia ter a seguinte expressão. Ou seja, 2 salgados vezes R$3, 2 refrigerantes vezes R$2. Lembrando que primeiro aqui se resolve as multiplicações, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 6 mais 4, 10. Então gastaria R$10. Se eventualmente eu comprasse 4 salgados e 3 refrigerantes, a conta seria semelhante. Então eu teria aqui 4 salgados vezes R$3 e 3 refrigerantes vezes R$2. 4 vezes 3 dá R$12. E 3 vezes 2 dá 6. Somando esses dois eu tenho R$18. Muito bem. Agora, qual o valor que ele vai gastar se ele comprar X salgados e Y refrigerantes? Professor, X salgados? Sim, eu posso representar a quantidade de salgado por X e a quantidade de refrigerante por Y. Ah, professor, mas quem é X e Y? X e Y pode ser qualquer valor. Pode ser o valor 2 salgados e 2 refrigerantes, pode ser 4 salgados e 3 refrigerantes, como na letra B. Então, para eu representar de forma geral, sempre que eu for comprar salgados e refrigerantes, eu poderia utilizar essa expressão aqui. R$3, né, porque é o valor de cada salgado, e chamar X, o salgado de X, e R$2 vezes o refrigerante, o valor R$2 vezes a quantidade de refrigerante, que aí seria Y. Então, eu teria aqui 3 vezes X e 2 vezes Y. Foi a mesma conta que eu fiz aqui. Só que aqui eu sabia, na letra A e na letra B, a quantidade de salgado e refrigerante. Na letra C eu não sei. Então, vou representar por uma letra. R$3 vezes X e R$2 vezes Y. Toda vez que você estiver multiplicando uma letra por um número, você não precisa colocar o sinal de multiplicação. Então, R$3 vezes X é a mesma coisa que 3x, e R$2 vezes y é a mesma coisa que 2y. E da mesma forma, se aparecer isso aqui lá na frente, né, mais à frente nos exercícios, vocês vão sempre, né, considerar que entre uma letra e um número, se não tem sinal de mais nem de menos, o sinal aqui sempre vai ser de vezes. Também não pode ser de dividir, sempre de vezes. Então, o que são expressões algébricas? Chamamos de expressões algébricas aquelas que têm letras, números e operações. Se eu pegar exemplo A aqui, né? No exemplo A eu tenho aqui uma expressão algébrica, que é formada aqui 3x² mais 5m menos 3p ao cubo. Isso é uma expressão. Ela tem letra, ela tem número e ela tem aqui, operação, mais e menos. Toda vez que você tem nessas expressões algébricas aqui, você vai ter uma coisa que a gente chama de coeficiente e uma coisa que a gente chama de parte literal. O coeficiente são os números. Então, 3 é um coeficiente, 5 é um coeficiente e 3 também é um coeficiente, só que ele está precedido do sinal de negativo. Então, aqui eu vou considerar menos 3. O 4 é coeficiente e o menos 5 é coeficiente. E a gente vai ter também a parte literal. A parte literal é exatamente como o nome diz, é a letra. Então, aqui eu tenho x², aqui eu tenho m, aqui eu tenho p ao cubo.
Aqui eu tenho x ao cubo y ao quadrado, e aqui eu tenho, e aqui eu tenho pq ao cubo. Então, por exemplo, 3x ao quadrado, quem é o coeficiente? O coeficiente disso aqui é 3, certo? O coeficiente é 3. E a parte literal? A parte literal é x ao quadrado. No segundo aqui, quem é o coeficiente? Não tem número, professor, e aí? Se não tem número, sempre vai ser 1. Só que aqui também tem um sinal negativo. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar o coeficiente como sendo menos 1. E a parte literal? A parte literal vai ser p ao cubo q elevado ao quadrado, certo? Então, toda expressão algébrica ela vai ter a parte literal, certo? E vai ter o coeficiente. O coeficiente é justamente o número que está antes da letra. Então, aqui, novamente, ó, o coeficiente é 3 e a parte literal é x ao quadrado. Aqui, o coeficiente é menos 1, porque não tem nenhum número aqui. Menos 1. Não aparece. E a parte literal é p ao cubo, q ao quadrado. Muito bem. Então, a gente já sabe o que é uma expressão algébrica, certo? E a gente também já sabe identificar quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Mais uma coisa. Nessa expressão aqui, como eu tenho aqui um sinal de positivo e um sinal negativo, eu até colori aqui para indicar que cada parte colorida disso aqui a gente chama de termo. Então, toda vez que você tem um coeficiente e uma parte literal juntos, eles são chamados de termo. Então, isso aqui eu tenho um termo, dois termos, três termos. Um termo, dois termos. Tudo junto aqui é um termo, certo? Ah, professor, tem dois aqui. Não, aqui não tem dois. Isso aqui conta como uma coisa só. Você só separa um termo do outro pelo sinal de positivo ou de negativo. Exemplo, se eu pegasse e falasse para vocês aqui, ó, x ao quadrado mais 3y mais z. Aqui eu tenho três termos. Por quê? Eu tenho um sinal de positivo aqui e aqui. Então, esse aqui é um termo, esse aqui é um termo e esse aqui é um termo. Mas se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado 3yz, sem nenhum sinal separando essas letras, né? No caso aqui o 3 estaria aqui na frente, 3x ao quadrado yz, aqui eu não tenho três termos, eu tenho um termo só, onde o coeficiente é 3 e a parte literal é x ao quadrado yz, certo? Então, isso é o que a gente chama de coeficiente. O coeficiente é o número e a parte literal é exatamente como o nome diz, é a letra. E o valor numérico de uma expressão algébrica? O valor numérico de uma expressão algébrica é o número real que obtemos quando trocamos as letras da expressão de uma expressão por números e realizamos as operações indicadas. Então, por exemplo, eu vou considerar uma expressão algébrica qualquer aqui, x ao quadrado menos 3x. Eu quero determinar o valor da expressão. Duas coisas importantes. Eu tenho que te informar qual é a expressão, que no caso aqui vai ser essa aqui, e eu vou te informar qual o valor que eu quero que você substitua na expressão. Então, por exemplo, para essa expressão aqui, eu quero que você substitua x por menos 2, por 0 e por 4. Uma coisa importante. Quando você for substituir, sempre que o número for negativo, você tem que pôr dentro do parêntese. Então, se você observar aqui, ele está colocando x ao quadrado. Eu vou pegar esse x aqui e esse x aqui e vou substituir por menos 2. Então, vai ficar de que forma? Vai ficar assim, ó, menos 2 elevado ao quadrado menos 3. Não tem sinal. Se não tem sinal é vezes. Vezes o x aqui está valendo de menos 2. Então, vou colocar aqui também menos 2. Então, onde tinha x, eu substituí por menos 2. Como é que vai ficar isso aqui? Negativo. Ó, negativo elevado ao quadrado fica positivo. 2 ao quadrado é 4. Aqui é uma multiplicação de números inteiros. Menos vezes menos, mais 3 vezes 2, 6. 4 mais 6 é igual a 10. Acabou. Para o x igual a 0, eu vou utilizar a mesma expressão.
Só que ao invés do x agora valer menos 2, ele vai valer de 0. O x valendo 0 vai ficar 0 elevado ao quadrado. O professor não precisa pôr dentro do parênteses, não? Não. Você só vai colocar no parênteses se for negativo. Aí, ó, 0 ao quadrado menos 3, não tem sinal, vezes o x vale de 0. 0 elevado ao quadrado dá 0. Menos 3 vezes 0 é 0. 0 menos 0 igual a 0. E por fim aqui, mais um exemplo, x igual a 4. Bom, se x igual a 4, onde tem x na expressão, eu vou substituir por 4. Então vai ficar 4 elevado ao quadrado menos 3 vezes 4. Professor, por que você não colocou no parêntese? Porque não é negativo. No combinado aqui é sempre que for negativo. Se for positivo, não precisa. 4 elevado ao quadrado. Primeiro aqui nessa expressão, né? Você tem a multiplicação e a potência. Primeiro resolve-se a potência. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos. Como está na mesma linha ali, pode resolver a multiplicação também. 3 vezes 4, 12. 16 menos 12 dá 4. Então, você vê que para uma mesma expressão algébrica, né, eu tive que fazer 1, 2, 3 cálculos, utilizando a mesma. Uma hora para menos 2, uma hora para 0 e uma hora para 4. Bom, deixa eu dar mais um exemplo. Considere o retângulo a seguir e responda. Qual a expressão que representa o perímetro da figura? Bom, lembrando lá das séries anteriores, perímetro é representado pela letra 2P e a gente considera como sendo soma dos lados dessa figura. Então, ali eu tenho um retângulo. Lembrando que se aqui vale 5xy, esse lado aqui também vale 5xy. Se aqui vale 2x ao cubo, esse lado aqui também vale 2x ao cubo. Então, se o perímetro é a soma das figuras, eu vou ter 5xy mais 2x ao cubo mais 5xy mais 2x ao cubo. Bom, observe o seguinte. XY e XY são letras iguais, né? Então, elas estão representando o mesmo lado. Eu sempre costumo dizer que se eu pegasse uma caixa e colocasse para vocês, ó, isso aqui representa caneta, isso aqui representa caneta, isso aqui representa lápis, isso aqui representa lápis. Separa lápis de caneta. Então, seria 5 lápis mais 5 lápis, daria 10 lápis. Então, 10xy. 2 canetas mais 2 canetas, daria 4 canetas. A gente vai ver isso mais específico adiante. É só para que vocês tenham uma noção agora. Então, sempre que eu tenho a mesma parte literal, eu posso somar os coeficientes. Então, você vê, essa parte literal é igual a essa parte literal. A gente diz que esses termos são semelhantes. Então, posso somar 5 mais 5, 10. Essa parte literal é a mesma dessa parte literal. Posso somar 2 mais 2, 4. E agora, professor, faço o quê? Nessa questão, nada. Nessa opção aqui, nada, porque eu digo qual é a expressão que representa. A expressão que representa está aqui. 10xy mais 4x ao cubo. Eu não preciso fazer mais nada. A resposta é essa aqui. Na letra B, ele pede que você determine o perímetro se o x vale 1 e o y vale 3. Aí sim, eu vou pegar essa expressão aqui agora. Tá? Lembrando que a letra B é do mesmo problema. Onde tem o x, eu vou substituir por 1. Onde tem o y, eu vou substituir por 3. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 10 vezes 1 vezes 3 mais 4 vezes 1 elevado ao cubo. Certo? Ué, mas por que isso? A expressão que representa o perímetro é essa aqui. Se o x vale 1, eu tirei o x e no lugar eu coloquei esse 1. 10, aqui como não tem sinal é vezes. 10 vezes 1 vezes 3 mais
4 vezes 1 elevado ao cubo. Como é que vai ficar isso? Isso tudo aqui é uma multiplicação. 10 vezes 1, 10. Vezes 3, 30. Mais 4 vezes 1 ao cubo. Primeiro tem que resolver a potência. 1 elevado ao cubo é 1. 1 elevado ao cubo, 1. 1 vezes 4, 4. 30 mais 4, 34. Bom, essa primeira noção aqui, eu vou passar algumas atividades para ver como é que vocês vão reconhecer, conseguir fazer, se vão conseguir fazer ou não. E aí depois a gente se aprofunda, que a gente vai entrar em monômios.